Glória a Deus, meus irmãos. Boa noite, Pai seja com todos vocês. Que bom estarmos juntos para celebrar ao Senhor nesta noite bendita de domingo. Você trouxe a Bíblia Sagrada? Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe? Empunha a espada aí. Quem trouxe a Bíblia? Coisa boa. Então pegue a sua Bíblia aí, por favor, junto comigo, e abra na Epístola de Tiago, capítulo 2, verso 23. Tiago 2 e 23. Glória a Deus. Muito bom cultuarmos a Deus juntos, como o Espírito de Deus moveu-se, né? Com liberdade hoje no meio das canções. Quem foi muito abençoado hoje aqui pelo Ministério de Louvor, não é? Que coisa boa, tem um algo, aleluia. Muito bom adorarmos ao Senhor. Tiago, capítulo 2, verso 23. Glória a Jesus. Obrigado, pastor Silas, meu pastor. Obrigado, pastor Elisete, pastor Odilton. Bom estarmos juntos, bom servir a nossa igreja. Sempre um prazer e uma expectativa também, em particular. Tiago 2 e 23. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Muito bom. Está escrito assim: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado isso como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Agora, por favor, vamos ainda ler o que está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 11 e verso 11. João 11, 11, somente a parte A. João 11, 11, somente a parte A. Glória a Jesus. Está escrito: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Quantos dizem amém esta noite? Quantos têm amigos aqui? Quantos têm amigos? Ou uns mais, outros menos? Ter amigos é muito bom. Ter amigo é tão bom que até Deus teve amigo. Isso dá o tom do quanto a amizade ela é agregadora, quanto a amizade ela é abençoadora, quanto a amizade ela é importante para a nossa vida. O tema amizade é um tema riquíssimo nas Escrituras. E eu quero falar aqui essa noite para vocês sobre algo que Deus tem ministrado ao meu coração, que é justamente observar esta amizade, a mais poderosa, a mais pura, a mais tremenda que se pode estabelecer. A amizade entre Deus e o homem. Eu queria dar uma notícia a você. Deus quer ser seu amigo. Você pode dar esta notícia para alguém pertinho de você, diga para ele: Deus quer ser seu amigo. E eu quero incentivar você a acreditar nisso. Incentivar você a começar a trabalhar por isso. Investir nisso. Desejar isso. Se valendo daquilo que é mais importante saber. Que esta é uma iniciativa e um desejo do próprio Deus. Talvez em algum momento, e muito provavelmente, para a grande maioria, para não dizer todos os que estão aqui, em algum momento você possa ter desejado e também investido na tentativa de fazer uma amizade com alguém. E pode ser que isso não tenha dado certo, porque você estava querendo isso sozinho. É muito triste, né? É uma coisa lamentável, mas provavelmente já deve ter acontecido com você. Mas a melhor parte de você empreender uma amizade com Deus é você ter a segurança de que Ele já previamente estabeleceu que isso é algo que Ele deseja e algo que, se você também quiser, não tem jeito de não dar certo. Quantos dizem amém esta noite? Meu querido irmão, abre um pouquinho mais o monitor aqui para mim, por favor, e eu vou ficar muito, muito agradecido. Nós lemos 2 versículos da Bíblia aqui. O versículo primeiro que lemos, na Epístola de Tiago, fala de uma amizade que você provavelmente deva ter já ouvido falar. Uma categoria a qual Abraão, pai da fé, foi nomeado, elevado, amigo de Deus. Diga comigo, amigo de Deus.
Depois nós lemos aqui João capítulo 11, verso 11, quando Jesus, falando aos seus discípulos, após ter sido notificado da enfermidade de Lázaro, Jesus fala aos seus discípulos: Lázaro, nosso amigo. Então a Bíblia está apresentando para nós aqui dois amigos. Um amigo de Deus Pai, Abraão, e um amigo do Deus Filho, do Deus encarnado, Lázaro. Esses dois amigos, eles trazem lições muito importantes sobre a construção e os valores em torno dessa relação tão poderosa que eu estou aqui apresentando para você, que Deus quer estabelecer conosco. Mas antes de eu falar sobre amizade, eu terei de falar sobre o contrário disso. O conceito bíblico do contrário disso. Bom, o contrário de amizade é inimizade. E por mais que essa palavra seja uma palavra muito forte, e que ela pareça não ter absolutamente nenhuma ligação entre nós e Deus, a Bíblia diz explicitamente, em Romanos capítulo 8 e verso 7, portanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E diz ainda no capítulo 5 e verso 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, mostrando, portanto, que houve um tempo da nossa vida onde nós éramos inimigos de Deus. É forte isso, né? É um pouco assim, até constrangedor, da gente meio sem jeito, mas é isso aí. Houve um tempo da nossa vida onde nós éramos inimigos de Deus. E a Bíblia está dizendo que o que gera, o que ocasiona, o que resulta nesta inimizade é a inclinação da carne. Então, quando o homem decide viver uma vida inclinada para a carne, ele automaticamente, ele pode não gostar dessa palavra, ele pode achar essa palavra muito forte, ele pode achar que essa palavra não é politicamente correta, não importa, mas está na Bíblia. Se ele decidiu viver uma vida inclinada para a carne, ele decidiu viver uma vida em inimizade para com Deus. Quantos estão ouvindo bem, digam amém? Muito bom. Pois bem, se nós já sabemos, queridos irmãos, que Abraão foi amigo de Deus Pai, e Lázaro amigo do Deus Filho, precisamos agora considerar que, embora isso esteja claro nas Escrituras, fica muito claro para nós também pensar que nem Abraão, nem Lázaro deveriam ter sido os primeiros amigos de Deus. Sim ou não? É só você pensar. Quem é que reunia todas as possibilidades? Quem é que tinha tudo favorável ao seu redor? Quem é que tinha um conjunto de condições favoráveis para ter sido ele, e não Abraão, mas ele, o primeiro homem a receber o título de amigo de Deus? Alguém se arrisca a dizer quem deveria ter sido? Quem deveria ter sido? Muito fraco. Quem deveria ter sido? Então uma coisa está muito provada, para início de conversa. Não é sobre condições favoráveis, é sobre desejo. Não é sobre estar cercado de possibilidades, é sobre querer. Não é sobre ter menos ou mais fatores que cooperem contra ou a favor. É sobre decidir ser amigo de Deus. Pare e pense comigo. Quem tinha mais condições favoráveis para desenvolver uma amizade com Deus? Adão ou Abraão? Quem tinha um maior conjunto de circunstâncias favoráveis para ser amigo de Deus? Estou falando para você do homem que Deus visitava pessoalmente na viração do dia. Repito então a pergunta: quem é que tinha mais condições favoráveis para ter sido o primeiro amigo de Deus? Quem é? Quem é? Quem é? Mas como, portanto, Adão não consegue isto, surge então no cenário Abraão como amigo de Deus e Lázaro como amigo de Jesus. E é muito interessante que você perceba uma certa distinção que existe entre estas duas pessoas e suas relações de amizade. Por quê? Muita atenção. Porque
Abraão é amigo de Deus Pai, Deus Espírito. Já Lázaro, amigo do Deus Filho, Deus encarnado. As relações de amizade com um ser espiritual são uma. As relações de amizade, ou a relação de amizade com um Deus encarnado é outra. Para dar um exemplo simples. Quando Jesus demonstrava algum tipo de sentimento, era fácil Lázaro enxergar isso nos seus olhos. Sim ou não? Sim ou não? Quando Jesus, vou repetir, demonstrava algum tipo de sentimento, digamos, uma eventual contrariedade em relação a algum comportamento de Lázaro, era fácil ou difícil para Lázaro perceber como Jesus estava se sentindo? Fácil ou difícil? Era só olhar nos olhos de Jesus. Agora, como Abraão vai olhar nos olhos de Deus? Como Abraão vai perceber como Deus se sente? Ser amigo de um Deus Espírito é muito mais difícil do que ser amigo de um Deus encarnado. Nenhum de nós aqui teve e nem terá a oportunidade que Lázaro teve de ser amigo de um Deus encarnado. Todos nós aqui só temos uma única possibilidade de ser amigo do Deus Espírito. E a boa notícia que você precisa receber é essa. Você vai ter um pouquinho de trabalho para saber como Deus se sente. E essa é uma notícia que para muitas pessoas cai de maneira desanimadora. Porque se as pessoas com as quais você convive, você facilmente percebe como elas estão se sentindo naquele dia. Seu colega de trabalho, você facilmente percebe como ele está se sentindo naquele dia. Sua esposa, seu esposo, seus amigos íntimos, eles transparecem em suas feições como eles estão se sentindo naquele dia. Agora a pergunta é, quem olhou nos olhos de Deus hoje de manhã? Então, para você saber como Deus se sente ao seu respeito, você vai ter um pouquinho mais de trabalho do que você tem com os seus amigos. E essa é a grande questão. É por isso que esta amizade, para muitas pessoas, está estacionada. Porque não há investimento. Não há, na verdade, nem ao menos interesse de descobrirmos como Deus se sente ao nosso respeito. Eu quero advertir você essa noite a respeito de uma coisa. Desenvolver uma amizade com Deus dá trabalho. Desenvolver uma amizade com Deus tem que ter desejo. Desenvolver uma amizade com Deus tem que ter interesse. Exatamente neste momento agora, existem sentimentos do coração de Deus ao seu respeito. Existem sentimentos que são imutáveis de Deus para com você, como por exemplo o amor. Deus não amará você hoje para deixar de amar você amanhã. E o sentimento também não muda, nem de tamanho, nem de intensidade. Deus não te amará mais hoje, ou menos amanhã, ou mais intensamente semana que vem do que hoje. Isto não. Mas como toda a relação, existem sentimentos que dizem respeito à fase, à condição. Como, por exemplo, uma decisão que você toma. Como, por exemplo, um comportamento que você adota. Será que você está preocupado, interessado em buscar saber como Deus está se sentindo? Por favor, olhe para alguém e diga, procure saber. Muito fraco, diga, procure saber. Como o seu amigo se sente ao seu respeito hoje? Quando você tomar uma decisão, procure saber como Deus sentiu-se a esse respeito. Quando você fizer uma aliança, ou na verdade, muito melhor, antes de que você faça uma, procure saber como Deus se sente a esse respeito. Essa procura será mais difícil, mais trabalhosa do que você tem com as pessoas com as quais você se relaciona de maneira carnal. É só olhar nos olhos. É só perceber se o nariz está meio assim, o bico está meio assim, né? Oh, glória a Deus. Mas com Deus você vai precisar investigar isso um pouquinho melhor. Agora, muita atenção, porque estamos aqui falando sobre essa claríssima, maior facilidade que Adão deveria ter tido em construir essa amizade com Deus em comparação àquele que recebe o título de amigo de Deus, a saber, Abraão. Mas por que eu lhe digo que Abraão constrói isso e Adão não consegue construir? Razão número 1. Por conta de um mistério envolvendo o princípio da unicidade. Ser único. Único. Eu disse o quê? Essa palavra único está muito ligada nas relações de Deus com Adão, com Abraão, comigo e com você. Se nós entendermos sobre isso, nós vamos
ter uma amizade sólida e poderosa para com Deus. Por quê? Vamos começar a lembrar como é que Deus tratou com Adão logo quando as coisas começaram. Adão, é o seguinte: você pode comer de todas as árvores do jardim, exceto uma. Então há uma única, diga comigo, única, muito fraco, há uma única árvore que você não pode comer. Não são 100, não são 50, não são 5, há uma única árvore que você não pode comer. Eu não estou te pedindo para abrir mão de 99 árvores e ter uma. Eu não estou te pedindo para abrir mão de metade das árvores e ter a outra metade. Eu estou te pedindo uma coisa simples: abra mão de uma única. E daí, pastor? Por que essa palavra única tem tanta relação com Adão? Porque foi aí que Adão feriu a sua amizade para com Deus. Aí ele não conseguiu construir, porque ele não foi capaz de abrir mão de uma única árvore do jardim. Agora veja como Abraão se comportou quando Deus pediu a ele algo relacionado à palavra único. Quem ainda está por aí, diga alguma coisa. Abraão, vai ao Moriá e entrega ali teu filho, teu único filho. Porque não dá para ser meu amigo se você não tiver a capacidade de abrir mão de uma única coisa por mim. É muito interessante você perceber como há uma relação aqui curiosa. Porque o que Deus pediu a Adão foi: abra mão desta única árvore, fique com todas as outras. Para Abraão, o Senhor não disse: me entregue um filho e fique com os outros. O Senhor disse: entregue o único que você tem. Adão não conseguiu, no universo botânico do jardim, abrir mão de uma única árvore. Mas Abraão conseguiu abrir mão do único filho que tinha. A palavra único está intimamente ligada à relação de Deus com o homem. A palavra único está tão ligada à relação de Deus com o homem, a amizade de Deus para com o homem, que só é possível sermos amigos de Deus por conta do texto áureo da Bíblia. O que está escrito lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem uma pergunta para lhe fazer: do que você está disposto a abrir mão por essa amizade? Você está disposto a fazer renúncias por conta desta amizade? Você está disposto a Deus fazer um círculo em alguma coisa e dizer para você: isso não, porque isso vai custar a nossa amizade? Será que você está disposto a Deus colocar um traço embaixo do nome de uma pessoa e dizer para você: esse não, porque isso vai prejudicar a nossa amizade? Será que se Deus hoje lançasse luz em cima de uma coisa sua, uma amizade sua, uma posse sua, uma decisão sua, e te pedisse uma única coisa, será que você teria capacidade de fazer o que Abraão fez? Ou será que você perderia a chance de ser amigo de Deus, como Adão perdeu, porque não soube ter a capacidade de negar uma única coisa? Preste muita atenção, estamos falando de Adão, estamos falando de Deus e de Abraão. E eu disse para você que naturalmente a posição de Adão é uma posição muito mais fácil, mas eu não disse por quê. Eu disse para você que ele tinha condições muito mais favoráveis, mas não disse por quê, mas digo agora. Em que contexto nasce Abraão? Qual é o contexto social em que Abraão está inserido? O contexto da Mesopotâmia? Em que contexto religioso, cultico, Abraão está inserido? Politeísta? Pagão? A pergunta é: quais deuses duelavam contra Deus no Jardim do Éden? Quantos altares tinha no Jardim do Éden? Quantos deuses Adão conhecia a não ser Deus? Abraão conhecia uma infinidade de deuses, mas quando Deus verdadeiro chamou ele pelo nome, ele largou tudo. No Éden não havia deuses rivais. Avisa para o seu vizinho, para ele ver se ele entra no manto, diga para ele: no Éden
Eu estou com a impressão que os irmãos não estão recebendo assim esse som com muita graça. Não sei, eu estou com essa impressão. Uma impressão estranha. Está aberto esse mistério aí, meu irmão? Tá, então tá bom. Então vamos lá. Foi só uma impressão. Escute. No Éden não havia deuses rivais. Vai, avisa para o seu vizinho. No Éden não havia deuses rivais. Qual altar havia no Éden? Tinha Baal no Éden? Tinha Astarote no Éden? Tinha outros deuses no Éden? Adão alguma vez na sua vida ouviu falar de um outro Deus, sim ou não? E Abraão? Muitos. Então não é sobre isso. Não é sobre o quão perto alguém está. O quão em dúvida alguém está. O quanto de alternativas alguém tem. É sobre querer ouvir a voz do único Deus. Porque provavelmente você conhece alguém que no meio de uma multidão de deuses, no meio de um monte de lama, no meio de uma montoeira de sujeira, bastou o Senhor falar, Abraão. E provavelmente você também conhece alguém que nasceu dentro da igreja, que nunca conheceu Deus nenhum, mas que está perdido aqui dentro até hoje. Porque não é se existe rivalidade de outros deuses, não é sobre ter conhecido outras coisas ou não, é sobre querer servir e ser amigo de Deus. Ou levante a sua mão mais alto que você puder, aonde os amigos de Deus estão nesta noite. Oh, graças a Deus! Bom, pastor Eduardo, se não havia deuses rivais no Éden, então Abraão caiu diante de quem? Adão, melhor, caiu diante de quem? Do diabo, alguém vai dizer. É uma forma de entender. Tenho outra. Vamos voltar ao que Romanos diz. Nós lemos juntos, eu vou repetir. Verso 7 do capítulo 8. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Como é que alguém se torna inimigo de Deus? Inclinando para a sua carne. Então não foi diante de altar nenhum que Adão se dobrou. Não foi diante de nenhum tipo de culto ou liturgia pagã que Adão se dobrou. Adão foi vencido pelo seu próprio Deus, pela sua carne. Porque você precisa entender que às vezes a gente fica ouvindo uma palavra como essa e diz assim, mas eu não sinto vontade nenhuma, não me desperta interesse nenhum servir ao Deus A ou ao Deus B. Só que a Bíblia fala sobre homens amantes de si mesmos, servos dos seus ventres. Provavelmente existe alguém que está me ouvindo aqui agora, não fique chateado. Você nunca dobrou o teu joelho diante de um altar de um Deus pagão, de uma imagem, de uma coisa tangível, palpável, mas você se tornou um servo do seu próprio estômago, servo da sua vontade, sua carne tem se tornado o seu Deus. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer, você vai tirar essa inclinação sua da sua carne, e vai começar a construir uma amizade poderosa comigo, que vai revolucionar a história da sua vida, da sua família. Pegue a mão de alguém que está do seu lado, diga para ele, a decisão de Abraão, de ouvir o chamado de Deus, mudou a vida dele, mudou a vida da sua casa, dos seus familiares, mudou a vida dos seus empregados, mudou a vida de todo mundo. Basta que um homem ouça a voz de Deus, e tudo vai mudar a partir dali. Glória! Qual é o ponto de origem de Adão? O Éden. Qual o ponto de origem de Abraão? A Mesopotâmia. Aquela terra onde ele estava. Como é que Adão saiu do Éden? Expulso. Como é que saiu? Como é que Abraão saiu da sua terra? Convidado a um lugar melhor. Vou dizer de novo que você dormiu, mas vai acordar já já. Como é que Adão saiu do seu lugar de origem? Expulso. Como é que Abraão saiu do seu lugar de origem? Convidado a um lugar melhor. Você escolhe se quer ser inimigo de Deus ou amigo de Deus. Os inimigos de Deus são expulsos. Os amigos de Deus saem de seus lugares para encontrarem lugares melhores. Diga comigo, eu estou indo para um lugar melhor.
Diga, eu estou indo para a terra da promessa. Eu não estou sendo expulso de lugar nenhum. Amigos de Deus não são expulsos. Amigos de Deus são conduzidos a uma terra melhor. Aleluia! Um credenciamento aparentemente sutil, mas muito forte e poderoso. Aconteceu com Abraão em toda a sua jornada. Mas eu já viro a página para Lázaro. Porque se Abraão vive a mais bela amizade do Antigo Testamento com Deus, se Abraão é o primeiro homem a ser chamado amigo de Deus, se há todo um contexto de inimizade que surge no Éden e que deseja continuar se estabelecendo na humanidade e fazendo com que essa relação de inimizade perdure em Cristo. Só de falar o nome dele, alguém deveria ter dado um amém, pelo menos. Em Cristo. É em Cristo que toda inimizade pode se tornar uma amizade. E quando eu olho para a relação e a história de Jesus para com Lázaro, eu percebo que não por acaso Jesus precisava ter alguém a quem diretamente chamasse de amigo, porque através de Lázaro, profeticamente, espiritualmente, os novos pilares que fundamentariam a amizade do homem para com Deus estavam sendo erguidos. Não é mais sobre o Éden, não é mais sobre Adão, é sobre Jesus de Nazaré. Quem tem um glória a Deus, entregue-o agora, por favor. A história da inimizade, da queda, do pecado de Adão são incríveis, maravilhosas, você já deve tê-las lido algumas vezes. Mas permita-me lembrar a você algumas questões importantes. A Bíblia Sagrada diz que Deus passeava no jardim na viração do dia. Adão e Eva já tinham caído. Adão e Eva já haviam comido do único fruto que o Senhor disse: não comam. E o Senhor disse para eles: no dia que vocês comerem, certamente vocês morrer. Muito fraco. No dia que vocês comerem, certamente vocês morrer. Deus mente? Deus mente? Então, a essas alturas, se Adão e Eva já comeram no fruto, espiritualmente eles estão mortos ou vivos? Mortos ou vivos? Então, é nesse contexto que Deus visita o jardim na viração do dia. Agora, muita atenção. Porque diz a Bíblia Sagrada que Adão ouve a voz de Deus. Agora eu preciso de toda a sua atenção, até para lhe prestar um serviço ministerial de desfazer uma compreensão que você pode ter tido equivocadamente. Preste atenção. Adão ouviu a voz de Deus. Ele diz para o Senhor: eu ouvi a tua voz passeando no jardim, temi e me escondi. Isso é uma coisa. Segunda coisa, é quando Deus chama Adão. Então preste atenção, são coisas diferentes. A primeira vez que Adão ouviu a voz de Deus neste dia, não foi chamando ele, está claro. Ele diz: eu ouvi a tua voz no jardim e temi. Isso foi antes dele ser chamado. Pastor, Deus estava falando? Sim. Com quem? Aí você pergunta para ele. Deus podia estar falando com os anjos. O pai podia estar falando com o filho. Deus poderia estar falando com a sua criação. Deus poderia estar falando com qualquer uma destas coisas, menos com outro ser humano. Isso não. Agora, Deus poderia estar falando com o anjo. Deus poderia estar cantando. Puxa. Era para ser um momento bacana da mensagem. Vamos de novo. Deus poderia estar cantando. Porque o que Adão diz é o seguinte: eu ouvi a tua voz no jardim. Então, muita atenção, a primeira coisa que desperta Adão não é Deus chamando ele.
é ouvir a voz de Deus falando com outra pessoa. Eu vou usar pessoa para ficar mais fácil. Isso aqui é maravilhoso. Porque o primeiro indício da aproximação de Deus com Adão não foi quando Deus o chamou, mas quando Adão ouviu a voz de Deus, ainda antes de estar falando diretamente com ele. Eu aprendo uma coisa sobre a aproximação de Deus. Eu aprendo uma coisa quando Deus está querendo começar a chamar a nossa atenção para nos tirar de trás de algumas árvores. Comumente, a primeira vez que você ouve a voz de Deus e se atemoriza não é quando Ele está falando com você. Ele ainda está falando com outra pessoa quando você percebe que Ele está chegando perto. Quem aqui já não percebeu a proximidade de Deus quando Ele falava com outro? Nem era com você, mas você olhou e disse, eita que Deus está aqui. Daqui a pouco Ele me acha. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, quando Deus quiser, muito fraco, quando Deus quiser chamar a sua atenção, antes de chamar o seu nome, Ele vai fazer com que você saiba que Ele está chegando perto, falando com alguém. Você saberá que Deus está chegando perto, e aí antes dele chamar teu nome, comece a se ajeitar, porque Ele está chegando perto. Aí antes dele chamar teu nome, comece a consertar o que tem que consertar, porque Ele está chegando perto. Os passos dele são anunciados pela sua voz. Antes que Ele chame Eduardo, Ele faz com que eu perceba que Ele está chegando perto. É hora de sair de onde não deveríamos estar. É hora de clamar perdão e misericórdia, porque eu sinto que Ele está chegando perto. E se Ele está falando com o meu vizinho, daqui a pouco é comigo. E se a presença de Deus já pegou da direita, daqui a pouco é comigo. E se a presença de Deus já está aqui no altar, na hora do ministério de louvor, daqui a pouco é comigo. Eu percebo a chegada de Deus antes que Ele mencione o meu nome. É Ele me dando tempo de me preparar para a hora que Ele disser meu nome. Alamachoramaia. Aí, agora sim, depois de Adão ter ouvido a voz de Deus falando, não sabemos com quem, mas não era com ele. Agora sim o Senhor chama, Adão! Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, você vai dizer bem forte, Adão. Vamos lá? 1, 2 e 3. Adão. Você pode fazer melhor. 1, 2 e 3. Eu repito, o Senhor disse, no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então quando Deus chamou Adão, ele estava morto ou vivo? Morto ou vivo? Morto ou vivo? E morto ele vem se apresentar. Disse, eu ouvi tua voz passeando no jardim. Me escondi. Por quê? Estava nu. Quem te disse? Aí a história você já sabe. Aí o Senhor vai, na hora da sentença, diz assim, preste muita atenção, já estou encerrando. O Senhor vai e diz assim, na hora da sentença, para a serpente e para a mulher, isso é muito interessante. O Senhor diz assim, eu vou pôr inimizade. Eu vou pôr? Perceba que a primeira vez que a palavra inimizade aparece na Bíblia, é no contexto da sentença que Eva está recebendo, e a serpente também. Então preste muita atenção, por que é que a inimizade, isso não é só uma questão da palavra aparecer. O conceito da inimizade na Bíblia está sendo apresentado aqui, quando o Senhor fala da inimizade entre a serpente e a mulher. E por que isso aconteceu? Porque o homem pecou. Porque o homem cumpriu o que nós já lemos aqui em Romanos. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Que o homem só teve um inimigo. Só foi apresentado o conceito da inimizade para o homem, porque ele se tornou inimigo de Deus. Se o homem não tivesse se tornado inimigo de Deus, o homem não teria inimigo nenhum. Vou de novo. Se o homem não tivesse se tornado inimigo de Deus, o homem não teria conhecido inimigo nenhum. A inimizade só surgiu nas relações humanas, vou repetir. A inimizade só surgiu nas relações humanas, porque o homem caiu. Era para que eu e você nem soubéssemos o que é ter um inimigo.
Só que quando o homem escolheu ter como seu primeiro inimigo justamente a Deus, ele acabou tendo muitos inimigos depois. Mas quando eu e você escolhemos, alguém levantou a mão lá atrás, eu vou ficar com aquela irmã. Quando eu e você escolhemos ser amigos de Deus, mais alguém lá na galeria, quando eu e você escolhemos ser amigos de Deus, todos os nossos inimigos serão vencidos, porque tendo o Senhor como nosso amigo, nenhum inimigo prevalecerá contra você. Mas eu disse, e preciso chegar neste ponto para concluir, que a amizade de Jesus com Lázaro foi um grande projeto, uma grande maquete, um grande jeito de apresentar a amizade melhor que Deus queria ter com o homem a partir daquele dia. A partir da vida, do ministério, da entrega de Jesus. Pastor, onde isso tudo está? Atenção a alguns pontos. E concluímos juntos aqui essa meditação. Lázaro está enfermo. E Marta manda chamar Jesus. Jesus estava num momento muito interessante do seu ministério, após sofrer terrível hostilidade na Judéia, ter escapado de ser apedrejado com seus discípulos. Ele chega num lugar acolhedor, nas margens do Jordão, e encontra alguns discípulos de João, que tinham ouvido falar muito sobre Jesus, não conheciam ainda. Eles ficam ali, usufruindo da comunhão com Jesus, tratando ele muito bem. Olha o que João falou, não é nem a metade do que sou. Você é bom demais, sua presença é maravilhosa. E nesse contexto é que chega a mensagem dos familiares para Jesus. Lázaro está doente. Você já conhece a história. Jesus tarda ainda um pouco para sair dali. Ele sai, empreende a viagem. Quando ele chega em Betânia, Lázaro havia morrido há 4 dias. Quem está aí, diga amém, por favor. Jesus está conversando com as irmãs, com Marta, na entrada da cidade. Ela pondera algumas coisas. Você conhece a história, Jesus vai falando. E aí Jesus pergunta, colocaram ele aonde? Aí vai Jesus se aproximando. Isso aqui é maravilhoso, porque eu estou falando só para te lembrar da restauração de um conceito de amizade perdido lá no Éden. Agora vamos ligar os pontos. Quando o homem caiu, você leu na Bíblia em Gênesis que Deus chorou? Quando o homem morreu, você leu na Bíblia em Gênesis que Deus chorou? Pergunte por quê? Porque Deus é Espírito. Deus é. Deus não podia chorar. Não significando, no entanto, que ele não sentiu. Mas eu não li na Bíblia que diante do Adão morto, Deus chorou. Mas eu li na Bíblia que diante do Lázaro morto, Jesus chorou. Jesus quem, pastor? O personagem histórico não. Deus chorou naquele dia. Porque Ele é Deus encarnado. Portanto, você nunca mais vai ver na Bíblia, nem na história, um outro dia escrito onde Deus tenha chorado. Mas por que isso está tão explicitamente escrito na história da ressurreição de Lázaro? Porque parece que alguém pode olhar o Gênesis e sentir, pensar, achar que Deus não sentiu. Pode ser que alguém julgue a ação de Deus fria. Pode ser que alguém pense que Deus agiu pragmaticamente e que não sentiu a morte de Adão. Aí o Senhor vai e parece incumbir Jesus de deixar claro para todo mundo que Deus chora. Isso é poético. Deixar claro para todo mundo que Ele chora por um amigo. Eu queria que você achasse a mão de alguém que está do seu lado e dissesse para ele, pelo amor de Deus, nunca
pense que Deus é indiferente à morte, à queda, à doença, seja lá o que for. Jesus fez em João 11:11 uma coisa para ficar provado que Deus sente a morte, a queda do homem, mas do mesmo jeito que ele não só chorou, mas como chorou e resolveu, ele me trouxe hoje aqui para dizer: não é choro por choro, não é pranto por pranto, eu lamento e te ofereço uma possibilidade de se levantar. Quem ainda está aqui, diga amém. Quem ainda está aqui, diga amém. Quando Deus entrou no jardim, na viração do dia, o que ele fez? Primeiro falava com alguém. E depois o que ele fez? O que ele fez? Eu preciso. O que ele fez? Como é que foi? Você tem ideia como é que foi isso? No 3. 1, 2 e 3. No 3. 1, 2 e 3. E Adão estava vivo ou morto? Olhe para João 11. O que Jesus está fazendo se não entrar no ambiente? A Betânia de Lázaro é o Éden de Adão, o ambiente. O Senhor Jesus entra. Quem está lá, o amigo vivo ou morto? Vivo ou morto? E Adão lá estava vivo ou morto? O que Jesus vai fazer? O que Jesus vai fazer? O que Jesus vai fazer? Então, enquanto você levanta a tua mão nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Ele está chamando você pelo teu nome esta noite. Saia de onde você está, da escuridão que você está, detrás das árvores que você estiver, porque o Filho de Deus não chama mortos para continuarem mortos, ele chama mortos para voltarem à vida. Eu pergunto e você responde. Quando Deus chamou Adão, ele estava vivo ou morto? Vivo ou morto? E quando ele chegou, ele ficou vivo? Ele se tornou vivo? Ele ressuscitou? Por quê? Porque a obra do Cordeiro não tinha sido anunciada. Então Adão é chamado morto, morto se apresenta e morto continua. Mas quando Jesus chama Lázaro, a obra do Cordeiro manifesta. Agora não tem quem seja chamado morto para morto permanecer. Agora quem é chamado morto para ressuscitar. Se alguém acredita de verdade que esta é uma noite onde o Senhor está chamando o teu nome, então levante-se do seu lugar agora. Se você acredita que Jesus está chamando o seu nome, então levante-se do seu lugar agora. Levante-se do seu lugar agora. Você não nasceu para a distância de Deus. Você nasceu para estar próximo de Deus. Você não nasceu para a inimizade. Você nasceu para a amizade com Deus. Mas você está fazendo tudo para não ser amigo de Deus. Não fique chateado, mas é a verdade. Você parece estar perseguindo essa ideia. Pastor, eu não, Deus me livre. Parece que você está obcecado pela ideia de se tornar inimigo de Deus. Tudo que você tem feito, a forma como alguém que me ouve agora anda conduzindo sua vida, suas decisões. Parece que você decidiu ser inimigo de Deus. Pastor, eu não decidi isso. Você pode não ter decidido espontaneamente. Mas acaba que essa é a sua decisão.
quando você faz o contrário do que Deus manda. Mesmo quando você não verbaliza uma decisão, pastor, eu nunca disse que queria ser inimigo de Deus. Você não verbalizou essa decisão, mas você tem tomado essa decisão dia após dia, sem perceber. E para Deus não conta apenas o que você fala. Pastor, nunca na minha vida eu falei que eu queria ser inimigo de Deus, mas muita coisa que você tem feito tem provocado essa inimizade. Não é só sobre o que você fala, é sobre como você anda e o que você faz. Mas nesta noite, há uma grande porta. É como se o Senhor estivesse puxando um assento, uma cadeira, na mesa dos amigos, e dizendo para alguém aqui, até quando você vai ficar longe? Eu também quero que você seja conhecedor da minha vontade. Jesus disse para os seus discípulos, eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Estou chamando vocês de amigos, porque não há nada que eu tenha feito que vocês não saibam. Deus quer revelar a vontade dele para você. Deus não quer que você seja pego de surpresa com as coisas que acontecem no mundo espiritual. Ele quer te contar antes, mas ele só conta para os seus amigos. Pastor, eu sou a pessoa que tem tomado algumas atitudes, que tem vivido uma vida que hoje eu entendo. Eu comecei chateado, fiquei bicudo, mas foi a palavra e eu estou entendendo que eu sou essa pessoa aí. Estou desenvolvendo uma inimizade com Deus. Só que eu paraliso esse processo hoje. E eu permito Jesus me chamar da morte do pecado para a vida, para eu me tornar amigo dele. Isso consiste numa aliança com Deus. Uma aliança que precisa ser expressada publicamente. Uma decisão que precisa ser manifestada em gestos concretos. Jesus disse, se vocês se envergonharem de mim diante dos homens, eu também me envergonharei de vocês diante do meu Pai que está nos céus. Eu não sei do que você tem vergonha, mas pega essa vergonha, bote-a no bolso e venha hoje aqui entregar a sua vida para Jesus. Se você quer fazer uma aliança com Jesus pela primeira vez na sua vida, se você hoje decide pela amizade com Deus, me dê um sinal com a sua mão, saia do seu lugar e venha no altar aqui e agora. Nós queremos orar por você. Saia do seu lugar e venha aqui. Se você quer hoje. Se você quer se tornar amigo de Deus hoje. Deus te abençoe. Se você quer se tornar amigo de Deus hoje. Onde você estiver. Você quer hoje? Pastor, estou na galeria muito longe. Eu vou esperar você. Você vale muito. Pode vir. Pode vir. Na esquerda, na direita, bem lá no fundão. Deus te abençoe. Pode chegar mais para o altar. Onde você estiver. Você quer se tornar amigo de Deus hoje? Você entrega a tua vida para Jesus hoje? Você entende que não há como ser amigo de Deus senão através de uma aliança com Jesus Cristo? Então sai do seu lugar e venha ao altar agora. Em nome de Jesus. Onde você estiver. Onde você estiver. Se você tem alguma dúvida, se não conhece a pessoa que está do teu lado, pergunta para ela aí, você já é amigo de Deus? Pergunta para ela. Pergunte se já é amigo de Deus. Você já é amigo de Deus? Onde você estiver, sai do seu lugar agora. Hoje é noite de decisão. Isso não pode continuar como está. As coisas não podem continuar como estão. Você já fez tanto para ser amigo de pessoas que fizeram pouco caso de você. E há um Deus no céu eterno, santo, justo, que me trouxe aqui para 45 minutos ficar dizendo para você que quer ser seu amigo. E você vai continuar indiferente a isso? Então é pela última vez que eu vou perguntar. Você quer hoje? Deus te abençoe, querido. Você quer hoje? Pastor, eu acho que não é comigo, é com você sim. Deus está chamando você, como Jesus chamou a Lázaro, Ele está chamando você aí agora. A voz de Deus é inconfundível. Você pode assistir filme e se emocionar, não é a mesma coisa. Você pode ouvir uma música e se emocionar, não é igual. A voz de Deus é inconfundível.
Se Deus está chamando você aí, e se você percebe que isso é diferente de tudo que você já sentiu, então essa é a sua última oportunidade dessa noite. Eu já estou passando a palavra ao pastor. Levante a sua mão agora onde você estiver. Saia do seu lugar, porque eu vou com gosto esperar você chegar aqui. Com muito gosto. Aonde você estiver, eu só preciso saber que você está vindo, para poder esperar por você e o pastor orar por você. Alguém mais está vindo? Então já por todos esses novos amigos de Deus, os outros amigos podem dar um lindo e forte aplauso ao Senhor?